Bom dia a todos. Então, meu nome é Lucy. Vamos conversar um pouquinho e rapidamente sobre isso, né? Ele não funciona, não, viu? Então, eu acredito que vocês, alguns de vocês, não sei se todos sabem, esse aqui é o parkour, né? E aí vocês devem estar se perguntando por que eu pus uma foto de parkour e escrevi escola, né? No final do ano passado, eu fui desafiada eu trabalho como assessora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na área de tecnologia para aprendizagem. E o ano passado eu fui desafiada a fazer uma palestra para alunos do 9º ano em situação de risco de uma determinada região. E aí eu levei essa foto para eles, né? Na verdade, foi uma similar, não foi especificamente essa. E a primeira coisa que eu perguntei para eles foi por que eles estavam na escola. E, assim, 100% deles falaram para mim que era porque alguém mandou, né? Eles não tinham noção do porquê eles estavam ali. E aí eu falei assim, o que o parkour tem a ver com a escola? Aí eles, assim, a resposta deles para mim foi: "Tá louca, pro? Parkour mata", né? E aí eu comecei a brincar com eles. Eu falei assim: "Por que parkour mata?", né? E aí eles falaram assim para mim: "Parkour mata porque se eu pular errado, eu posso cair". Eu falei: "O que é pular errado?". Eu erro a distância. E distância é o quê mesmo? Matemática, né? Aí eu falei assim: se vocês baterem o joelho, quebrarem a perna, isso é anatomia. Vocês vão aprender em quê? Em ciências. Então, o que é isso, né? Isso daí é o que nós vamos fazer na escola. Isso é formar cidadão, né? Porque muitas vezes a gente se esquece de qual é o papel. A gente sabe falar na teoria, mas na prática a gente meio que perdeu essa conexão, né, do dia a dia. E é importante a gente trazer. Então, cada vez mais nós falamos desses conceitos de mão na massa, de fazer as coisas, deixar os alunos fazerem as coisas. Então, vamos falar um pouquinho o que é isso. Hoje nós temos uma BNCC que fala dos itinerários formativos, principalmente para o ensino médio, né? E, no caso, essa questão dos itinerários, qual que é o foco aí, né? Eu me lembro, há pouco tempo eu fui dar uma palestra e um workshop numa grande escola lá em São Paulo, e os professores estavam desesperados, porque eles falaram assim: "Lucy, perdi, como que eu vou entregar meu conteúdo?". E aí nós começamos a conversar. A grande proposta, o grande diferencial de você trabalhar por habilidades é exatamente colocar essa mão na massa. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes é bom a gente retomar os conceitos, né? Competências é formado por aspectos de conhecimento teórico, de habilidade prática, de atitude e valores. Se a gente só está trabalhando ou conhecimento teórico ou só habilidade prática, nós temos um problema, tá? E, quando foi pensada cada vez mais essa questão das habilidades e competências de estruturar tudo isso, a ideia é exatamente poder atrelar e fazer essa aproximação do conhecimento teórico com habilidade prática, né? Então, a partir disso... Oiê! Aqui, a gente trabalha muito a questão do processo de ensino. Eu gosto dessa imagem, porque, quando eu fiz o doutorado, eu fiz doutorado em Comunicação e Educação na USP, eu fiz o mestrado e doutorado. E, no meu doutorado, eu tive aula com o Lino de Macedo. Acredito que vários de vocês tenham lido alguma coisa sobre ele, enfim. E que eu queria aprender Piaget, né? E o Lino falava muito do processo a partir de Piaget. E, quando chegou no final do curso, ainda eu precisava, e eu não venho da área de educação, tá, gente? Eu sou formada em administração de empresas, e, num determinado momento, eu mudei toda a minha carreira. E vim para a educação. E aí, o que aconteceu, né? O Lino me fazia traduzir Piaget do francês para o português. Com um detalhe, eu não falo francês, tá? Mas por quê? Ele queria que eu reescrevesse para passar por esse processo. E, no final, ele me mostrou esse labirinto. E ele falou assim: "Lu, o que é esse labirinto?". Eu falei: é um labirinto. E o que é? Você entra ali e você sai ali. Isso te resolve? Eu falei: não. Ele falou: então, hoje o processo de ensino faz isso. Você sai dali e mostra a saída ali.
Só que a gente é muito mais que isso. Então, aí a gente começa a entender o processo de aprendizagem. Isso, muitas vezes, a gente não olha, a gente se esquece. A gente planeja, a gente implementa, mas nós não sabemos olhar, criticar e refletir sobre eles. No caso, os itinerários formativos, eles estão falando exatamente disso, eles estão focando nessas práticas, em olhar para esses conteúdos teóricos, mas, principalmente, a partir da execução desses conteúdos teóricos, como que eles acontecem no dia a dia das pessoas, né? Então, e esse é um grande diferencial dos itinerários. Aqui tem um outro aspecto que eu tenho trabalhado muito com as escolas, que é uma coisa muito interessante. Como eu falei, eu fiz o doutorado é em avaliação formativa, e eu olhei o tempo todo para o processo, olhei como que o professor olha para esse processo de práticas. E é uma coisa curiosa, né? A maioria das pessoas, para não dizer todos, sabem o que é protagonismo. Todo mundo tem o protagonismo na ponta da língua. Quando chega na hora de executar, nós temos um problema. Hoje eu estou dando formação para os professores da Secretaria Municipal de Educação que trabalham com EJA, em função do currículo que eu trabalhei com eles. E aí, o que acontece? É uma coisa muito curiosa, porque eu faço uma atividade e eu peço para eles classificarem o descritivo da atividade. Quando eles vão ver, todos falam que eles acham que eles estão trabalhando o protagonismo, mas, de repente, eles descobrem que eles só estão mandando os alunos cumprirem a atividade. Então, existem uma série de aspectos que são importantes de nós olharmos quando nós trabalhamos os itinerários formativos, principalmente do ponto de vista da execução, e do tipo de comando e do tipo de implementação que nós estamos fazendo das atividades dentro da sala de aula. Se elas são, de fato, voltadas para promover a participação protagonista desse aluno, e aqui é importante, eu falo da questão do verbo de ação, porque o protagonismo ele tem um verbo de ação que é participar. E aí a gente precisa qualificar qual o tipo de participação que, de fato, nós estamos apresentando para esses alunos. Porque, na grande maioria, é só o operacional. Ou seja, nós descrevemos tudo e aí a gente fala, executa isso. Tá? Então, quando a gente pensa que ele está refletindo, que ele está criando, ele não está, não, ele só está executando. E isso daí, muitas vezes, nós estamos no nosso modelo mental, e nós não fazemos por mal, mas é porque é um modelo que nós estamos acostumados. Então, a partir disso, eu trabalho muito, e eu tenho visto, eu tenho acompanhado, essa questão dos currículos diferenciados ou ocultos. Tá? A pedagogia trabalha como currículos ocultos. Eu, particularmente, tenho conversado muito com alguns especialistas, e eu falo que esse nome é infeliz, currículos ocultos. Por quê? Porque o que é oculto, a gente acaba não olhando. Né? Nos Estados Unidos, eles usam o termo currículos paralelos. Né? E aí a gente trabalha o currículo padrão, que é o conteudista, o das conexões, que também são a interdisciplinaridade, o das práticas, que não é a mesma coisa que interdisciplinaridade, e muitos professores eles acabam confundindo, né, e acham que você trabalhar a interdisciplinaridade é você trabalhar a prática, e não necessariamente. Tá? E aí o personalizado, que até o nosso palestrante anterior falou um pouco dessa questão do personalizado. Mas é importante nós olharmos para esses aspectos e vermos a riqueza disso. Né? Então, quando a gente fala dos itinerários formativos, nós estamos falando especificamente dos currículos de conexões e de práticas. Tá? E aí nós começamos a ver várias propostas. Né? Hoje nós temos os itinerários Maker, que você tem, esses daqui são os princípios são os princípios do movimento Maker, tá certo? Que daí a gente faça, participe, desafie-se, apoie, aprenda. Mas aqui é importante, gente. É importante que ele esteja ligado ao currículo da escola. Tá? Não se torne, é importante que ele não se torne uma mera oficina que você apresenta para os alunos para eles se divertirem. Porque é legal, é gostoso, mas tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um objetivo claro sobre essa aprendizagem.
Tem um itinerário STEM, que ele, muitas vezes ele se aproxima do próprio itinerário Maker. O STEM ele é um movimento que ele nasce, inclusive, nos Estados Unidos, para uma valorização das ciências. E o que é? É aprendizagem por projetos, com foco na ciência. Você pode trabalhar robótica também, toda essa questão. Ou seja, nós temos várias propostas com alguns nomes diferentes, mas elas são muito próximas. E tem também um itinerário que nós trabalhamos muito na própria Secretaria Municipal de Educação, que é a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu, particularmente, gosto muito desse, porque, além de se poder trabalhar aspectos da cultura maker, aspectos do próprio STEM, ele trabalha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são muito caros hoje para a própria sociedade, tá certo? Sem falar que ele te dá uma temática de fundo, a partir da qual você consegue trabalhar vários aspectos inter e transdisciplinares, além da prática. Né? Então, aqui, o que eu vejo? Eu vejo que o grande desafio do professor é sair dessa caixinha, porque sair desse formato exatamente de, como se diz, eu estou vendo aqui quanto tempo já foi, quanto tempo eu tenho. Falta 3 minutos. Então, dos modelos mentais do professor, de pensar só em termos do componente curricular dele, mas sair desse modelo para ele pensar num modelo mais transdisciplinar, tá certo? Tem casos, né, por exemplo, um dos tópicos que eu trabalhei no meu doutorado, houve um caso de uma professora que ela estava desenvolvendo um trabalho de preservação da água, porque nós estávamos com falta de água na cidade de São Paulo. E aí, no meio da atividade, os alunos estavam entrevistando várias pessoas da administração, da área da cozinha, da área da manutenção, até que o que aconteceu? Eles pegaram e chegaram num banheiro que estava destruído. E, de repente, esses alunos voltaram com o professor e falaram assim, olha, professora, a gente quer continuar pesquisando essa temática, mas nós podemos pesquisar também violência na escola? Né? E, no final, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma compilação, então, eles fizeram entrevistas, levantaram vários aspectos. No final, eles calcularam, inclusive, quanto que ia ser a reforma matemática. Eles escreveram um texto sobre todos os problemas sociais que estavam afetando aquela comunidade, que englobou o português e mais outros aspectos. Tá certo? Eles fizeram vídeos entrevistando as pessoas, e, para isso, eles olharam de novo toda a questão de português. Então, vejam, tudo entrelaçado, aplicado à vida, ao dia a dia deles. Assim, e voltando para a preservação da água, eles ainda identificaram, fizeram vários mapeamentos, e identificaram que a parte que mais gastava água em excesso era porque o rapaz que fazia a limpeza usava o VAP. Né? Então, quer dizer, eles foram até aí, mapearam e foram olhando. Então, aí nós podemos ver que assim, é uma questão de nós começarmos a sair desses modelos de caixinhas que nós temos, né, e buscar outras propostas. Né? No caso, essas que eu falei para vocês, elas trabalham muito aprendizagem por projetos, aprendizagem por resolução de problemas ou desafios, pode ser por gamificação, mas sempre a partir de uma temática. Por isso que eu falei que eu gosto muito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eles te dão um pano de fundo a partir do qual você consegue fazer as costuras. Tá certo? Então, nesse aspecto, é importante, quando se pensa a própria reestruturação dos itinerários, eu tenho visto que muita gente tem trabalhado, principalmente, por exemplo, com eletiva, com alguns modelos de outras disciplinas. Na verdade, a proposta é muito maior do que essa. Né? É você propor modelos transversais, tá certo? Que se integrem. Um dos modelos, inclusive, que eu propus numa das escolas foi assim, como que você pode trabalhar, por exemplo,
um itinerário de gastronomia, onde você vai falar de nutrição, onde você vai poder ter aspectos de química, de física, por causa do trabalho com os produtos, né, que você vai fazer os alunos preparar. Ou seja, aí você começa a ver os componentes a partir de uma temática, assim, e nessa escola eles ainda estão trabalhando integrado com o espanhol, porque são pratos de comida espanhola. Tá certo? Então, aí, a gente pode ver como a relação do que eu falei no início, né, da questão do parkour, como é importante a gente olhar para a nossa vida diária e resgatar, principalmente, o papel da escola, o que é formar esse cidadão. Tá bom? Obrigada.